O tet é a letra inicial da palavra tov, que significa bom. A forma do tet é invertida, simbolizando o bem oculto, como expressa o Zohar. Seu bem está oculto dentro dele. O segredo da letra tet, numericamente equivalente a 9, seriam os 9 meses da gravidez. É o poder da mãe de carregar o seu bem interior e oculto, o feto, durante ali todo o período da gestação. Antes do Tzimtzum, o poder de limitação estava oculto, latente, ali dentro da essência infinita de Deus. E após o Tzimtzum, esse poder de limitação foi revelado e, paradoxalmente, a essência infinita de Deus ficou agora ela mesma oculta dentro do ponto da luz contraída. A partir desse ponto de limitação, revela-se o segredo das 10 Sefirot, os canais de luz divinos, através dos quais Deus traz o seu mundo à existência continuamente. O ponto inicial, o poder essencial da letra Yud, é o pequeno que contém muito, que revela a infinidade de Deus, a centelha da sua bondade oculta em Tet. Letra Tet é a 9ª letra do alfabeto hebraico. Essa letra ela aparece pela primeira vez lá na Torá, no início da criação do mundo, onde está escrito Vayar Elohim et haor ki tov. E viu Deus que a luz era boa. Ver lá em Gênesis capítulo 1, versículo 4. Então a palavra tov significa bom. E esse conceito de bondade, ele é um conceito que permeia ali toda a Torá, né? Como também está escrito no Talmud, que a Torá começa a sua história falando da bondade, que Deus criou o mundo através da sua bondade, que tudo que Deus faz é para o bem. E mesmo que Adão e Eva, eles pecaram, Deus continuou dando bondade às suas criaturas, até o fim. Então a Torá, ela começa e termina com bondade. Quando Deus diz que a criação ela é boa, ele quer dizer que ela é perfeita. Porque assim é o seu significado para o judaísmo, né? Que na verdade ali é um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que a luz ela existe, também existem as trevas, né? O mundo, então, ele era tohu bohu, né? Que seria ali as palavras que significa terra desolada e vazia. E disse Deus, seja luz, e foi luz. E viu Deus que a luz era boa. Mas também podemos entender que essa palavra, ela pode ser um atributo dado a Deus, quando lá no Salmo 100, verso 5 diz o seguinte, Odul Hashem Tov, ou, traduzindo, louvem o Eterno, porque Ele é bom. E quando nós falamos que Deus é bom, também podemos entender que isso significa que Ele é perfeito, né? E aí nós temos ali uma questão teológica fundamental que nos indaga por que Deus criou o mundo. Porque é da natureza do bom querer fazer o bem, né? E assim então a criação, ela manifesta a bondade de Deus. E assim Deus, ele não quer guardar somente para si, ele quer compartilhar com o homem esse bem. Mas a gente sabe que o nosso mundo, ele não pode ter sido criado somente em nome do bem, né? Porque aqui também reina o mal, né? O mundo jaz no maligno. E se nosso mundo fosse inteiramente bom, não seria o nosso mundo, né? Porque ele foi construído com a letra Bet, né? Que eu falei lá em vídeos anteriores, que significa divisão, né? E o Tet, por sua vez, é o signo do bem, né, e da perfeição. E olha só que interessante, essa letra Tet, ela completa a letra do pecado, que é a letra Het, né, que eu já falei sobre ela, né? Então, Het é pecado e a gente vai entender o porquê. Porque no pecado, vamos lá, vamos ver se eu consigo me fazer entender, ele existe algo de bom. Como assim? Você peca, mas com desejo de querer algo maior ou melhor, né? Ou seja, o fundamento de todo pecado é a tentativa de preencher uma falta. Porque se o pecado ele fosse totalmente mal, sem nenhum rastro ali de bem, ele não iria seduzir. Então é preciso parecer que ele é bom, né? Ou seja, o pecado é algo que atrai, que seduz. Porque se não fosse assim, ninguém pecaria. Por outro lado, ninguém busca ali um mal absoluto, né?
Como eu falei, quando a gente peca, na verdade, a gente está em busca de algo melhor, né? E é por isso que essas duas letras, elas de certa forma, elas têm uma correlação. Veja bem, eu não estou dizendo que o pecado é bom, e eu espero que tenha ficado bem claro, né? Qualquer dúvida aí me manda mensagem, né? Então, olha só, a letra Het é de Haim, que significa vida, né? Mas quando ela está ali combinada com a letra Tet, ela se torna o contrário, né? Ou seja, Het é pecado, né? Então a gente tem ali um paradoxo no sentido de que até o mal ele busca o bem, mas de maneira imperfeita. Então Deus criou o mundo, mas o mundo ele não é inteiramente bom, porque o mal ele está presente, né? E a bondade profunda e verdadeira, na verdade, ela está escondida, né? E ela só será revelada aos justos lá no mundo vindouro, como eu já falei aí em outros vídeos. Lembrando que aqui é um ensinamento judaico, tá? E outro ponto importante é que vivemos num mundo ambivalente, pois existem duas coisas que são ao mesmo tempo opostas e fundamentais, né? Que é o puro e o impuro, que seriam as palavras tamé, que é impuro, e tahor, que é puro, e ambas começam com a mesma letra tet. Então o homem está, portanto, entre o puro e o impuro, né? Entre a vida e a morte. Então na Kabbalah a gente aprende que tudo que foi criado também comporta o outro lado, né? Que para os cabalistas é o mal. Ou seja, o puro e o impuro, ambos existem juntos, porque o puro ele só tem sentido em relação ao impuro. É bem filosófico isso, né? E aí citando ali um versículo de Jó, quando ele diz: quem tira o puro do impuro? Somente o um. Sem o impuro não haveria o puro. E somente Deus, que é o um, pode transformar o impuro em puro. Quanto à forma da letra, Tet tem uma linha que vai abaixando, né? Eu vou mostrar aqui a imagem na tela. Olha lá. Isso para Kabbalah é um sinal de humildade, né? Que nós estamos ali perante o Criador, né? O valor numérico da letra Tet é 9, e 9 nos lembra uma data ali muito importante e dramática para os judeus, que foi a destruição tanto do primeiro quanto do segundo templo, né? E ambos foram destruídos no mesmo dia, 9 do mês de Av. Tisha B'Av. A letra também ela tem um formato de um ventre que simboliza a vida, e como de também uma serpente que simboliza a morte. E como eu disse, é a 9ª letra do alfabeto, e se você somar todos os múltiplos de 9, sempre vai dar 9. Então, por exemplo, 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 2 é 18. Aí você soma 8 mais 1 dá 9. 9 vezes 3, 27. Soma 7 mais 2, a gente tem 9 novamente. E assim sucessivamente. Façam as contas aí para vocês comprovarem o que eu estou dizendo. E o que significa isso para nós? Que se trata ali de um círculo fechado, né? Então 9 é um número perfeito. É 3 vezes 3 e 3 é o número da perfeição. Só para lembrar que o 3 ele é um número da perfeição porque ele evoca a tese, a antítese e a síntese que eu expliquei lá na 3ª letra, que é a letra Gimel, tá? Quem quiser volta lá e assista os outros vídeos. Então 9 designa os 9 meses de gravidez, que é um tempo de plenitude, né? E que os rabinos, eles diziam que é o tempo mais feliz, que é quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Porém, é preciso sair, né, dele para a vida. Então 9 é o número que está no meio da árvore da vida. E ela é constituída em tríades de 3, né? É meio que até um pleonasmo falar isso, né? Porém, ela só pode se desenvolver indo mais longe, através ali da 10ª sefirá. E 10 representa o número sagrado, né? Que a gente ainda vai falar. Então, eu falei que 9 também simboliza a serpente, a Nahash, né? É o símbolo perfeito, gente. É a serpente que morde a sua própria cauda, né? Vocês já devem ter visto uma imagem, né? Que é chamada aí até de Ouroboros. Eu vou colocar aqui para quem não conhece, né? Então a serpente é aquela que aparece ali no Gênesis e que ela propôs aos homens mais bem, né? Aí eu acabei aqui de fazer uma referência entre o bem e o pecado, né? E ela, a serpente, ela vai até Adão e Eva e diz que eles não tinham o suficiente, mas que eles podiam ser perfeitos. Mas ela queria ser a perfeição absoluta, mas ela não podia ser, né? E aí a serpente, ela se fecha sobre si própria. Então, ela não é perfeita. E é por isso que nós temos a 10ª letra, que é representada pelo Yud, e que nós vamos falar daqui a pouco.
Letra Yud. Todo décimo será santo. Yud é a menor letra do alfabeto, é a menor matéria-prima. Sem o Yud, o mundo não existiria. Na Kabbalah, essa letra é chamada como se fosse um pontinho, e isso significa o mínimo de materialismo. Ela representa o mundo vindouro. Poucas pessoas têm o mérito aí de se desconectar do mundo material e ir para o mundo vindouro, né? Se conectar espiritualmente. E quando nós dizemos que com Yud Deus criou o mundo, significa que é através dessa letra é que tem a passagem do nada ao ser, ou seja, aquilo que não era, aquilo que acontece, né? É o princípio absoluto. O Zohar divide o Yud em 3 partes, né? Por um lado também tem uma coroa ali na parte superior. Então nós temos uma parte superior, uma parte no meio e uma parte inferior. Essa letra ela também simboliza o ser humano nas suas etapas, né? Porque o ser humano ele tem uma parte material e uma parte espiritual que é elevada. E nós temos a missão de ter algo ali no meio que vai unir ali a sua parte inferior e a sua parte superior, né? Ou seja, o corpo e a alma. E que traz então harmonia ali ao nosso ser. E o nosso desafio é viver o mundo e ter esse equilíbrio, né? E isso é representado aí pela letra Yud. Essa letra ela também designa o futuro, né? E quando nós colocamos lá no início de um verbo, a letra Yud, o verbo ele passa a ser futuro. Ela também é a letra do início de 2 nomes divinos, se você parar para prestar atenção, que é o tetragrama sagrado e o nome Yah. E o ser pequeno, ou ser o menor, é o símbolo também de humildade, né? Que nós devemos estar sempre ali cientes da nossa pequenez. O Yud, ele lembra aquela pessoa ali que está sempre rezando para Deus, né? Está ali com seus pés no chão. Ela está ali se curvando, né? A sua parte superior, né? Que é a outra ponta do Yud, que está acima e que também prefigura a coroa. Moisés, ele foi nomeado o mais humilde dos homens. Jacó disse que era pequeno. Davi se apresenta como menor. Yehudi, que significa judeu, e também se escreve com Yud, assim como Israel também se escreve com Yud. Yud, então, além de ser o símbolo de humildade, de pequenez, também simboliza o indestrutível, né? Porque aquilo que é pequeno é mais difícil de quebrar, não? Seu valor numérico é 10. Maharal de Praga, ele traz o número 10, que é o final das unidades e o início das dezenas, né? Então, o 10 ele vai representar algo completo e a representação de algo novo que vai começar. Existe uma Mishnah que diz que houveram 10 gerações desde Adão até Noé, até que veio o dilúvio, né? Então, representando ali algo novo. 10 gerações também que vai de Noé até Abraão, né? E essas gerações, assim como a primeira, também pecaram. Mas, através de Abraão, vem ali um novo povo, né? Algo ali que foi simbolizado pela aliança, né? Que Deus fez com Abraão. Os 10 mandamentos, né? Através deles, nós podemos aprender as 603 mitzvot, né? Que se você somar, 6 mais 1 mais 3 dá 10. Também temos as 10 sefirot, que são os 10 atributos divinos, né? Que simboliza como Deus influencia o mundo, que foi criado por Ele. Também podemos dizer que o mundo foi criado com 10 dizeres ou palavras, já falei isso em outros vídeos. Na Kabbalah há também os 10 degraus do ser, e nós também temos as 10 pragas, né, do Antigo Testamento. Então 10 é uma espécie de uma plenitude. E eu falei aí em outro vídeo que nós tocamos instrumentos de 7 cordas, mas com a vinda do Messias serão 8. E lá no mundo vindouro já serão 10 cordas. Então isso significa a plenitude que só existe no mundo perfeito. Em relação às pragas, por que 10, né? Justamente por ser um número da plenitude, como eu estou falando até agora. Deus, ele faz a sua obra por completo, né? O número 10 volta sem cessar. Na Kabbalah fala-se dos 10 círculos, né? Em que o início e o fim são idênticos e formam uma só cadeia. E o 1 e o 10 são a mesma coisa, porque um está presente no outro, ou melhor, o 1 está presente no 10, mas de modo diferente. O número 10 é um número sagrado. Na Bíblia, né, temos o dízimo, né, que é o 10º da colheita. Aliás, é 1/10 da colheita, e ainda nós temos o dia do perdão,
né, que é o 10º dia do mês 10, Tishrei. O ano novo é o primeiro dia do mês e o Yom Kippur é o 10º dia. Ou seja, o ano novo é o início e o Yom Kippur é quando você atinge a plenitude.